Olá, gente, me chamo Rafael dos Anjos, o seu professor de Física, e hoje vamos para mais uma aula de grande relevância para a sua prova do Enem. Peguei um pequeno pedaço, gente, do estudo da eletrodinâmica chamado de, olha só, de potência elétrica, tá bom, gente? Então pegue papel e caneta para você deixar tudo organizadinho aí e vamos já iniciar aqui, tá? Gente, olha só, suponha aqui uma pequena lâmpada, tá bom? Uma pequena lâmpadazinha aqui. E eu vou conectar essa lâmpada a um pequeno, ou melhor, a uma bateria, que vai ser minha fonte de energia, tá? Então, bem aqui eu estou desenhando a bateria e eu vou conectar a ela uma lâmpada, tá? A bateria vai ser a minha fonte de energia, vai ser o gerador, e a lâmpada vai ser o papel de quê? De um receptor, tudo bem? Certo? A bateria bem aqui, gente, ela vai ter um polo positivo e um polo negativo. E ela vai fornecer o que nós chamamos de DDP, tá? DDP, gente, também pode ser chamado de tensão elétrica, tá bom? E também pode ser chamado de voltagem, tá? Certo? Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui o que nós chamamos de circuito elétrico simples, tá? Quando a lâmpada já está conectada à bateria, vai fluir sobre aqui pelo fio condutor uma corrente elétrica aí. Essa corrente elétrica aí vai passar pela lâmpada, fazendo ela o quê? Brilhar, funcionar. E essa corrente elétrica, ao passar pela lâmpada, ela volta até o polo quê? Negativo da minha bateria. Tudo bem? Aí, olha só. Se eu quero aferir, gente, a quantidade de energia que essa lâmpada recebeu da bateria em um certo intervalo de tempo, certo? Que vai se chamar de potência elétrica, eu posso fazer esse cálculo usando essa pequena expressãozinha aqui, ó. A potência vai ser igual a corrente elétrica vezes a DDP. Tudo bem? Então, a potência elétrica, gente, nada mais é do que a corrente elétrica multiplicada pela tensão elétrica aplicada, tá bom? Botando uma pequena legenda bem aqui, gente, onde o P da nossa expressão vai ser a potência elétrica consumida pelo aparelho, no caso da lâmpada, vai ser o watts, né, no sistema internacional. O I vai representar quem, afim? A intensidade de corrente elétrica. Vou colocar só corrente elétrica, tá bom? Então, é a intensidade de corrente, que vai ser na unidade ampere. Certo, gente? E o U da expressão vai ser a minha tensão elétrica, ou voltagem. Tudo bem, certo? E vai ser na unidade o quê? Volts, tá? Vamos aplicar logo essa ferramenta numa questãozinha? Vamos lá, deixa eu procurar aqui uma questão bacana para a gente aplicar aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Vamos lá, mais uma. Essa bem aqui, gente, olha só. Essa questãozinha bem aqui, ó. Acompanhe o texto aí, gente. Diz assim, ó. Considere o circuito elétrico com todos os seus elementos, os componentes, né? Ou seja, fios, resistências e uma fonte de tensão contínua de 120 o quê? Volts. Então, isso aqui é a DDP. Ligados em série. Quando o circuito consome uma potência elétrica de 1.200 o quê? Watts. Então, isso aqui vai ser a potência. Tudo bem? Olha a pergunta final. Nessas condições, a corrente elétrica, né? Então, pela análise, ele quer que você calcule a intensidade de corrente elétrica, certo? Que circula por esse circuito é de aproximadamente. Então, vamos lá. Né? Ele te deu todas as informações, né? Ele te deu o valor da potência, te deu o valor da DDP e quer que você calcule o que? A corrente elétrica. Como é que faz, afim? Vamos lá. Você escreve a expressão que a potência vai ser igual à intensidade de corrente elétrica vezes a DDP. Como eu quero a corrente elétrica, né? Eu vou passar a DDP, que está multiplicando, passar para o outro lado. Passar para o outro lado o quê? Dividindo. Só estou ajeitando a fórmula, tá bom? Então, a potência sobre a DDP é igual à intensidade de corrente, que vai ser igual a quem aqui, gente? Então, vamos lá. Quanto é a potência? 1.200 watts. Quanto é a DDP, gente? 120. Logo, ó, 1.200 dividido por 120, isso vai me fornecer quanto? 10 amperes, tá bom? Então, esse vai ser o valor da nossa quê? Intensidade de corrente elétrica. Então, vai ser a alternativa o quê? B de bola. Perfeito? Bem diretão, né? Vamos lá, porque eu preciso analisar com vocês duas outras maneiras de se calcular a potência. Só que essas duas novas maneiras
elas vão ser chamadas de potência elétrica o quê? Dissipada, tá? Então, olha só, gente, a potência elétrica dissipada vai aferir a quantidade de energia elétrica que vai ser convertida em energia térmica, né, através do efeito Joule ali. Tudo bem? Então vamos analisar como é que eu faço para obter essa potência elétrica dissipada de forma quantitativa, tá? Então, vamos lá. Gente, ainda há pouco eu mostrei no circuito, né, a lâmpada, ela tem uma resistência, tá bom? Ela tem uma resistência, certo? Mais uma vez, a lâmpada vai ser conectada a uma bateria, né, que vai ser minha fonte de energia. De um lado vai ser o polo Q positivo e o outro lado vai ser o polo Q negativo. Então, aqui vai fornecer a tensão, né? Então, eu tenho de novo um circuito elétrico simples aqui. Então, vai sair uma corrente elétrica do polo positivo, passar pelo circuito, fazendo a lâmpada funcionar. Ela vai o quê? Aquecer, ela vai esquentar. Por quê? Vai ser parte dessa energia elétrica, vai ser convertida em energia o quê? Térmica, calor. Aí, gente, essa corrente elétrica volta para o polo Q negativo. Tudo bem? Perfeito? Bom, gente, a potência elétrica dissipada, vou anotar bem aqui, gente. Potência, né, elétrica dissipada em forma de calor, tá? Vamos lá. Como é que se obtém? Enfim, são duas expressões bem básicas. A primeira delas é essa aqui, ó. A potência é igual a resistência vezes a corrente elétrica elevada ao quadrado, tá bom? Então, uma das expressões para você obter a potência elétrica dissipada é essa bem aqui, que multiplica a resistência vezes a corrente elétrica elevada ao quadrado. Ou, né, através de pequenas deduções, manipulações ali algébricas, obtém a segunda expressão de potência elétrica dissipada, que é a ddP ao quadrado dividido por quem? Pela resistência, tá bom? Então você observa que essas duas maneiras de calcular a potência são em função da resistência elétrica do resistor, caso a resistência elétrica da lâmpada, tudo bem? Certo? Gente, vamos logo direto para algumas questões e ver como é que se aplica isso, né? Nada melhor do que você ver a teoria e logo em seguida resolver o quê? Questões. Logo a primeira aqui, vamos lá, diz assim, gente, um ferro elétrico possui um resistor de resistência elétrica igual a 50 ohms. Então isso aqui vai ser a resistência elétrica, tudo bem? E submetido a uma diferença de potencial de 220 volts. Então isso aqui vai ser a minha ddP. Aí olha a pergunta final. A potência em que, gente? Em watts. Então ele quer que você calcule a potência dissipada no resistor, né? Então vamos lá, certo? Nesse caso aqui, como eu tenho ddP e resistência, para calcular a potência dissipada, eu vou usar essa expressão. A potência é igual a ddP ao quadrado dividido por quem? Pela resistência, certo? Quanto é aqui, gente, a ddP? A ddP vai ser 220, não é isso? 220 ao quadrado. E a resistência vai ser de quanto? De 50 ohms. Então, eu vou ter aqui o quê? E 220, gente, né? 220 ao quadrado é 48.400. Tudo isso dividido por 50, né? Corta zero com zero. Aí você vai dividir agora 4.840 por 5, tudo bem? Aí essa divisão, gente, vai dar um valor de 968 watts. Pronto. Esse que é o valor da nossa potência elétrica dissipada que ele pediu nessa questão. Letra E, tudo bem? Vamos aplicar, vamos ver mais uma questão aqui, deixa eu ver aqui. Resolução da questão... Tá, uma coisa que eu quero que você analise aqui, gente, comigo é o seguinte. Antes de resolver essa questão, eu quero que você analise comigo uma situação. Eu vou reescrever a expressão aqui, ó. A potência é igual a ddP elevado ao quadrado dividido por quem? Pela resistência. Tudo bem? Uma coisa que eu quero que você analise, gente, é a relação, né? Com quem a potência se relaciona com o outro lado da expressão. Gente, a potência e a ddP, elas são grandezas diretamente proporcionais. Então você tem que ter um cuidado. A potência, ela é diretamente proporcional, mas, gente, diretamente proporcional ao quadrado da ddP. Ao quadrado, tá bom? O que significa isso? Que se a ddP aumentar, a potência aumenta. Só que a potência aumenta
sempre ao quadrado, o valor ao quadrado, né? Então, por exemplo, se a DDP for multiplicada por 2, ou seja, aumentando 2, a potência vai ser aumentada, mas vai ser aumentada por 2? Não, vai ser aumentada por 4, ela vai aumentar 4 vezes. Por quê? Porque a potência é diretamente proporcional a DDP ao quadrado, certo? Tudo bem? Agora, uma coisa que eu quero que você também entenda é com relação a isso aqui, é sobre os valores nominais, né, dos aparelhos elétricos, tá? Eu preciso dessa informação para resolver a questão com você. O que vem a ser os valores nominais? Quando você compra um aparelho elétrico, vê na embalagem dele alguns valores, né, alguns dados elétricos, né, que para você poder instalar esse aparelho de forma correta, de forma corretamente. Se você instalar esse aparelho ou ligar numa tomada, né, de forma inadequada, pode acontecer desse aparelho não funcionar porque ele não está recebendo energia ali suficiente para isso, mas pode acontecer ele estar recebendo uma quantidade de energia superior à que ele precisa, né, que nominalmente ele precisa. Isso vai fazer com que ele queime, diminui a vida útil dele queimando, né? Geralmente esses valores são a tensão, né? Perdão, bem aqui, deixa eu apagar. Geralmente os valores nominais é a tensão, certo? E a potência, tá bom? É claro, às vezes vem corrente elétrica, né? Às vezes vem a resistência elétrica, mas eu quero que você entenda esses dois valores, tensão e potência, tá? Então vamos lá. Então, por exemplo, se você tem uma lâmpada, você comprou uma lâmpada, né? E na embalagem dela vem assim, ó, 110 volts, 100 watts. Qual é o significado disso? O significado disso aqui, ó, que esta lâmpada, para poder fornecer, para esta lâmpada poder funcionar melhor, normal, para poder funcionar normalmente, ou seja, a 100 watts de potência, ela tem que ser ligada corretamente em 110 volts. Então isso aqui é a DDP, isso aqui é a potência. Então o que acontece? Se essa lâmpada for conectada corretamente em 110 volts, ela vai ter uma potência de 100 watts. Tudo bem? Que são os valores nominais. Se eu pegar essa lâmpada e conectar numa DDP de 55 volts, a potência vai ser diminuída, vai diminuir. Mas de quanto? 4 vezes. Porque lembra que a potência DDP é uma relação diretamente proporcional, né? Mas a potência é diretamente proporcional a DDP ao quadrado. Então, se a DDP diminuiu, a potência diminui, mas sempre diminui ao quadrado, tá? E se essa lâmpada aqui, para ser conectado em 110, for conectada em 220, dobrou a DDP, a potência vai ser o quê? Quadruplicada, né? Aí ela queima, né? No caso, a lâmpada ela queima, diminui a vida útil, com isso vai fazer com que o aparelho, né, entre em colapso ali, vai queimar. Então, bora lá, bora ver essa questão bem aqui, ó. Diz assim, ó, a questão 2. Uma pessoa desatenta compra uma lâmpada de filamento com as seguintes características: 110 volts e 25 watts. Lembrando, gente, características da lâmpada são os valores nominais. Então, esse cara bem aqui, ó, vai ser a DDP e essa aqui vai ser quem? A potência. Entretanto, ao chegar à sua residência, note que a tensão elétrica da casa é 220, é o dobro do normal. Se ele substituir a lâmpada queimada pela nova lâmpada, ela poderá acontecer o quê? Ao ligar o interruptor. Gente, presta atenção. Se essa lâmpada for ligada em 110 volts, ela vai ter uma potência, ela vai dissipar uma potência ali ou consumir uma potência de 25 watts. Mas tem que conectar em 220 volts, quanto é que vai ser a nova potência? Gente, raciocina. A DDP bem aqui, ela aumentou, mas aumentou quanto? 2 vezes. Então a potência bem aqui é diretamente proporcional ao quadrado da DDP. Então vai aumentar de 4 vezes. Então quanto é que vai ser a nova potência? 100 o quê? Watts, ou seja, ela está funcionando numa potência 4 vezes maior do que o normal. Então ela vai o quê? Queimar. Aumenta a DDP, se aumentar a DDP, aumenta a potência. E como consequência aqui, nesse caso, o aparelho vai queimar, tá bom? Então aqui, gente, a gente vai colocar como a resposta. Letra E, né? A lâmpada se queimará imediatamente após ser ligado. Romperá o filamento. Letra E. Tudo bem? Perfeito. Deixa eu ver aqui outra. Agora, bem aqui, gente. Amigos, a potência, ela vai aferir para mim a quantidade de energia consumida pelo aparelho em um certo intervalo de tempo. Mas se eu quiser calcular essa energia que foi consumida, né, pelo aparelho, simples, vai passar o tempo para cá multiplicando a potência. Então, a energia consumida vai ser a potência vezes quem? O intervalo de tempo em que um aparelho fica sendo útil, né, utilizado. Certo? Agora, gente,
E se eu pedir, se for pedido para você a conta mensal, ou seja, quanto vai, perdão, se for pedido o consumo mensal, quanto de energia elétrica foi consumido durante o mês, você multiplica isso por 30. Caso a questão forneça para você qual o valor do consumo de energia elétrica por mês durante 20 dias, aí você vai multiplicar por 20, tá bom? Tá, filho, mas por que você está escrevendo isso? Para a gente poder resolver a próxima questão, que diz assim, gente, olha só, para a gente finalizar aqui. Para fazer o aquecimento da sala, durante o inverno, uma família utiliza um aquecedor elétrico ligado a 120 volts e resistência elétrica de operação apresentada por 14,4 ohms. Então aqui é a DDP, aqui é a resistência, tá bom? Certo? Se a família utilizar o aquecedor diariamente por 3 horas, opa, é o tempo. Qual será o custo mensal cobrado pela companhia se a tarifa vale 0,25 kWh? Ou vale 25 centavos, né? 0,25 reais é 25 centavos para cada 1 kW. Considere um mês, 30 dias, como eu disse. Então vamos lá. Para eu primeiro saber o custo, eu preciso saber, ou seja, quanto eu vou pagar, primeiro eu preciso saber quanto eu vou consumir de energia. Então, dá um zoomzinho aqui. Deixa eu trocar de cor, gente, tá bom de vermelho. Então, energia vai ser potência vezes quem? O tempo vezes os 30 dias, tudo bem? Só que a potência você vai escrever em função da DDP, né, ao quadrado dividido pela resistência. Por quê, afim? Por causa dos dados que aparecem na questão. Vezes o tempo de 3 horas que eu vou colocar, vezes o 30, que é o 30 dias do mês. Gente, como ele quer logo tudo em reais, né, o custo, mas vou deixar para depois, para o final. Então vamos lá, vamos colocar os dados. Então a energia vai ser igual. Quanto é a DDP aqui na minha questão? 120 ao quadrado, né? A resistência. Quanto é que vai a resistência? 14,4. O tempo, 3 horas e aqui 30 dias, tá? Então a energia vai... 120 ao quadrado, gente, 12 ao quadrado é 144, né? Zero, né? Duplica o número de zero, dividido por 14,4 vezes 90, que é o 30 vezes 3, tá bom? Vou colocar aqui em cima agora, tá? Gente, 14.400 dividido por 14,4 é 1.000, tá bom? Por quê? Porque o 14.400 é 1.000 vezes maior que esse número aqui de baixo. Então, aqui vai dar 1.000. Então, 90 vezes 1.000 vai ser quanto? 90.000 watt-hora. Quando eu ajeito isso aqui, gente, vai ficar assim, ó, 90. Esses 3 zeros vai ser o quilo, tá bom? Aí isso aqui vai dar 90 kWh. Beleza, isso aqui foi o custo, perdão, isso aqui foi o consumo de energia elétrica. Mas lembra que ele quer quanto foi em reais, né? Então, você pega esse valor e multiplica por 0, né? 25, que é o quanto equivale ao kWh, tá bom? Perfeito, gente, perfeito. Então, quanto faz a multiplicação 90 vezes 0,25, você vai ter o custo, né, em reais, tá? E quanto vai ser esse custo? Vai ser de 20, né, 90, vou botar aqui, 90 vezes 0,25, isso vai ser igual a 22, né? 22,5 reais, tá bom, gente? É esse aqui a nossa resposta. Então, vamos marcar a letra B de novo, tá bom, gente? Então, esta foi a nossa aula, tá bom? A nossa revisão para a sua prova do Enem. Espero que vocês tenham acompanhado direitinho aí. Aguardo vocês para as nossas próximas aulas, tá bom, gente? Tchau, tchau!